Boa tarde, muito boa tarde. Eu gostaria de conversar com vocês dentro do estudo descomplicado do livro de Mateus. Um assunto, eu queria conversar com as mães, algo que eu sinto que deve ser falado, um aspecto que precisa ser abordado. As mães, o maior interesse das mães é ver seus filhos terem sucesso na vida, né? E para os pais, os pais em geral. Eu falo as mães porque as mães, no livro de Isaías, Deus fala assim: ainda que uma mãe desampare o seu filho, eu jamais vou te desamparar, jamais vou te deixar. O amor mais comparável com o de Deus, que é o amor perfeito, mais comparado, o único que pode ser comparado na realidade, é o amor da mãe. A mãe, ela é capaz de muita coisa, de tudo para favorecer o seu filho, a sua filha. Mas muitas vezes nesse afã, nesse desejo de poupar os filhos, de ajudá-los, muitas vezes, muitas mães, muitos pais tiram a dificuldade necessária para que seus filhos amadureçam. Não faça tudo pelos seus filhos, não faça lição para seus filhos. Permita que seus filhos façam a lição de casa e que eles, na dúvida, venham perguntar para você, mas não responda para eles. Mas não é só nesse aspecto, esse aspecto ainda é mínimo, pode trazer problema sim para a vida acadêmica deles, mas a questão é, não tire deles a oportunidade de aprenderem com a vida, de terem dificuldade. Você sabia que a natureza ensina, e muitas vezes a gente vê o comportamento de mães, né? De uma porca, por exemplo, quando ela está amamentando, e aí tem um porquinho mais afoito, isso é experiência de quem trabalhou na roça. Estou falando aqui um amigo, ele me falou isso. Então a porquinha, ela está ali amamentando seus 10 filhotes, e um deles é mais afoito, né? E aí, de repente, um quer mamar mais que o outro. Sabe o que a porca faz? Ela pega, dá uma empurradinha com a cabeça no porquinho. Uma vez. Na segunda, ela se ele insiste e não é a vez dele, que ele já mamou o suficiente, e a mãe quer que todos mamem de igual forma, então, na segunda vez, ela bate na cabeça, bate com mais força, né, com a cabeça no corpo do porquinho. Aí se ele insiste na terceira vez, ela, com muita força, ela reage. Eu não estou dizendo que você deve bater nos seus filhos. Não, a Bíblia é contra a violência. Mas a Bíblia, ela é a favor da correção. E ela diz assim, para as mães, para os pais: ensina a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando ela for velha, não se desviará dele. Essa recomendação, o caminho que nós devemos ensinar, é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, ensina a criança no caminho. O caminho é Jesus, é uma pessoa. Não é religião. Não é uma religião que é o caminho. A religião é uma tentativa do homem de se achegar a Deus sem Deus. É uma torre de Babel. O homem queria se exaltar. A torre de Babel é esse quadro em que o homem começou a fazer uma torre para chegar até os céus. Para quê? Para tornar célebre o nome do homem. Toda religião tem um fundador. E esse fundador, ele é exaltado. Não tem um fundador? Alguém que descobriu? Né? Alguém que originou a religião? Jesus, ele deu a vida por nós. Jesus não é religião. Jesus é o próprio Deus. É o Filho de Deus. E ele deseja que você possa perceber que a sua maternidade, a sua paternidade deve ser vivida, a você pai, você mãe, com responsabilidade. Deus, ele permite que seus filhos, assim como a porca, né? Porca que corrige na terceira vez, gradualmente, Deus, ele permite que os seus filhos, que nós enfrentemos as consequências das nossas ações, das nossas escolhas. Por quê?
para que nós possamos ser corrigidos. Isso não é para aproveitamento, não é para sermos consumidos. Não é. Nós somos corrigidos para nós sermos aperfeiçoados para que possamos ser pessoas de caráter, pessoas que honram suas palavras, pessoas que fazem um bem ao próximo, pessoas que amam o próximo, pessoas que são cidadãos de bens. E nós precisamos, e somente seremos corrigidos com o Evangelho. Somente a palavra de Deus tem como completamente formar um caráter sólido de você mãe, de você pai. E você, se prevalecendo da palavra de Deus, você pai, você mãe, você vai ter sabedoria à medida em que você precisar permitir que seu filho seja corrigido através de uma privação, às vezes deixar de ver a internet, Netflix, porque ele precisa estudar mais, ela precisa estudar mais. Portanto, nós precisamos corrigir. Os pais precisam corrigir os filhos. Mães, vocês que gostam de fazer tudo pelos filhos, não faça tudo quando eles não corresponderem. Tire algo deles. Trabalhe e seja firme nas palavras. Você não fez o dever de casa, portanto, você não tem direito à internet. Os filhos podem não gostar do que eu estou falando, mas eles sabem que a minha recomendação é justa. Portanto, você filho, não fique aborrecido com seu pai, com sua mãe quando ele te repreende, porque Deus também. Sabe o que Deus diz? Que bem-aventurado é quando você é repreendido. Porque quando você é repreendido, isso significa que você não é bastardo, é filho. Somente o filho é corrigido. Nem um vizinho vem, nem um pai e uma mãe corrige o filho do vizinho, corrige o seu próprio filho. Deus também. Se ele está te corrigindo é porque você é filho. Você não é filho do vizinho. Você é filho de Deus. Portanto, aceite a correção de Deus. Portanto, pais, considerem essas palavras. Sejam firmes com seus filhos. Privem seus filhos de certas regalias quando seus filhos não estiverem fazendo a parte deles, sendo bons filhos, estudando, fazendo lição. É necessário para o caráter deles. Eu fui criado dessa forma. Minha mãe foi bastante rígida comigo. E hoje eu sou uma pessoa de bem. Assim eu penso. Eu sou uma pessoa de bem. Porque minha mãe não afastou de mim a correção e até a vara. Minha mãe me bateu, me corrigiu. E hoje eu sou um homem de bem. Não estou falando que as mães precisam bater. Não. Usem a sabedoria. A sabedoria que Deus deu para você. Mas busque a Deus para que haja sabedoria e você seja uma ótima mãe, um ótimo pai.